ela pode transformar nossa vida. Amém? Senhor, graças te damos nessa noite. Obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo, pelo privilégio, pela honra de estar aqui para ministrar algo tão poderoso, algo que transforma tantas vidas, algo que tem mudado o mundo, algo que lá atrás destruiu o Império Romano e está destruindo também o Império das Trevas no dia de hoje, Senhor. Essa palavra ela é muito poderosa, que essa palavra ela venha penetrar em cada coração, em cada mente, que venha ter uma compreensão total acerca do que o Senhor quer ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Pois bem, eu vou fazer a minha breve introdução. É muito importante fazer uma introdução, porque a introdução ela ajuda a gente a compreender todo o contexto da mensagem. Então, para a gente compreender melhor, eu já gostaria de... A minha introdução está em cima de Salmos capítulo 33, verso 9. E depois Isaías 55, 1. Ok? Eu poderia falar, mas eu quero ler para que esse entendimento venha a ser um entendimento total. Amém? Você não veio aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Existe um propósito muito grande. E aquilo que Deus quer fazer vai se concretizar. Amém? Pois quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O que eu quero dizer com esse Salmos aqui, e a introdução é: se Deus falou, vai acontecer. Deus ele não precisa falar duas vezes. Repita-se comigo. Deus não precisa falar duas vezes. Porque quando Ele fala, acontece. E talvez você já nesse exato momento, uma voz na sua mente pode dizer: ué, então por que não aconteceu ainda na sua vida? Isso é comum. Todos nós temos uma história. É bem provável, eu acredito que sim, que você entrou aqui querendo que muitas coisas venham acontecer na sua vida. E se eu disser para você, pergunta para mim o quê? Ah não, pergunta direito. Não, se não perguntar direito eu não falo. Você sabia que muitas coisas já aconteceu? Já aconteceu. Ah, mas eu não estou vendo, mas eu não preciso ver. Deus não precisa me mostrar algo para poder sinalizar para mim e para você que Ele tem poder. Se Ele falou, já aconteceu. E aqui esse texto, ele deixa bem nítido que quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Você está falando do início da criação. Deus ele falou: haja luz, houve luz, ponto. Ele não precisou falar duas vezes. Muitas vezes ele tem que falar para o ser humano acha que Deus tem que falar 10 vezes. Mas Deus não fala 10 vezes, Ele fala uma vez só. E Isaías 55 também, para minha introdução, gostaria de ler com vocês o 55:11, para mim poder entrar na mensagem propriamente dito, vai falar: o mesmo acontece a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Se Deus enviou, se foi Deus que enviou, se foi Deus que falou, não tem como não produzir frutos, porque a palavra de Deus sempre produz fruto. Olha o que o texto está falando, que o profeta Isaías, ele está falando aqui, ó. Deus está falando através dele: ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Se Deus desejar algo, vai acontecer. Se Deus desejar te abençoar, você já é abençoado. Há pouco tempo, eu estava conversando com um casal, e o casal muito gente boa, tanto o homem quanto a mulher, casais alinhados. Mas eles estavam vivendo num momento de crise muito intensa. O porquê?
Porque eles estavam buscando algo. Sabe, o homem, ele estava querendo ser bem-sucedido. E por ele querer ser bem-sucedido, que não é pecado para ninguém, querer ser bem-sucedido, eu acredito que é um desejo de Deus também. E ele estava buscando querer ser bem-sucedido, e isso estava gerando um desgaste na mente dele, estava gerando um desgaste no coração dele, estava gerando desgaste na família dele e na vida da esposa dele. E na conversa, como é bom a gente conversar com alguém, fazendo perguntas, e na conversa, eu fiz algumas perguntas, e eu perguntei para ele, mas por que tudo isso? E cara, porque eu preciso vencer na vida. A minha família precisa que eu venha vencer na vida. Eu preciso dar um resultado positivo para a vida que Deus me deu. E aí uma sacada incrível do Espírito Santo, que o Espírito Santo falou comigo, para mim falar para ele o seguinte: você está buscando por algo que você já é. Você está buscando por algo que você já tem, cara. Não é que você vai ser abençoado, você já é abençoado. Cara, você é um servo de Deus, a tua esposa é uma serva de Deus, a tua família está no altar do Senhor. Não é que as bênçãos vão vir sobre você, as bênçãos já estão sobre você, cara. Se você morresse agora, você já venceu. Ele abriu os olhos e falou, se você morresse agora, o teu nome ia ser vinculado a um sucesso, porque o maior sucesso de um homem é ter uma vida resolvida com Deus. Então, buscar coisas é o que é bom, querer ter coisas é bom, mas isso não pode sinalizar para mim e para você que isso vai ser a minha bênção, porque eu já sou abençoado. Olha para o teu irmão dentro dessa introdução e fala com ele assim: irmão, para de buscar por algo que você já tem, para de querer ser aquilo que você já é abençoado, porque Deus é contigo. A sociedade, ela está se desgastando por querer aquilo que ela já tem. Ela quer ter sucesso. O maior sucesso de um homem é ter a família no altar do Senhor. O maior sucesso de uma mulher é ter um homem temente ao Senhor. O maior sucesso de um pai e de um filho é ter o filho na presença do Senhor. O que ele vai ser é consequência. O mais importante é o que ele já é, um servo de Deus. Então fica nessa introdução um recado para o papai e para a mamãe: para de querer cobrar o sucesso do teu filho externo, pois ele já tem um sucesso interno, sabe? Amém? Porque existe uma palavra, e se Deus liberou a palavra, se Deus já falou que nós somos abençoados, é porque nós já somos abençoados. Amém? Então, dentro dessa introdução, que o Espírito traga essa compreensão. Não é que você vai ser, você já é. Porque se Deus falou, acontece no exato momento. Coloca o tema de hoje. Exato momento. No percorrer dessa ministração, você vai entender o que significa isso. Exato momento. Repita-se comigo. Se Deus falou, acontece no exato momento. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Todos os homens de Deus caminharam debaixo de uma palavra. Todos os homens de Deus. E todos os homens de sucesso na Bíblia, eles tiveram que crer na palavra que foi enviada. O sucesso de Noé foi ele acreditar que o dilúvio ia vir sem o dilúvio surgir. Esse foi o sucesso de Noé. Imagina se Noé fosse acreditar no que Deus falasse só depois de 100 anos, quando veio o dilúvio. Imagina. Antes de o dilúvio vir,
Noé ele acreditou quando Deus liberou a palavra, antes de acontecer. Todos os homens na Bíblia, eles tiveram que acreditar para ter sucesso espiritual. Repita-se comigo: para ter sucesso espiritual, eu tenho que crer no sobrenatural. Senão vai ser só mais um na caminhada cristã, vivendo as experiências de outros, não tendo as suas experiências. Amém? Deus nos chamou não só para conhecer a história, mas sim para fazer parte da história. Ele quer construir uma história em mim e você o tempo todo. A palavra é: vem, me segue. Ou seja, vem, vamos viver uma história. E eu não preciso ver para viver a história, eu só tenho que acreditar que tem uma história. Mateus, vem, me segue. Mateus, ele era cobrador de impostos, ele passou a seguir Jesus. Passado um tempo, hoje o Mateus que você conhece, não é um Mateus cobrador de impostos, é um Mateus escritor, cujo ele escreveu um livro, cujo tem o seu próprio nome. Mateus nunca imaginaria que ele iria se tornar um escritor e um seguidor. Basta acreditar que você vai viver coisas que você nem imagina. Todos os homens na Bíblia tiveram que acreditar, tiveram que crer. E não crer depois que aconteceu, é crer antes de acontecer. Nós já falamos, costumo falar uma frase: Deus não nos chamou para entender, Deus me chamou para viver. É uma frase que ela está dentro de mim, e eu tenho que viver nela. Então todos os homens na Bíblia, eles tiveram que acreditar. Moisés teve que acreditar. Hoje mais cedo, pela manhã, o personagem que foi utilizado na mensagem do culto da manhã pelo pastor Sérgio foi Josué. Josué teve que acreditar que assim como Deus era com Moisés, também era com ele. Não tem como atravessar o Rio Jordão sem acreditar na provisão, irmão. Não tem como. Depois você assiste pela manhã, foi uma mensagem forte demais, porque para andar com Deus e para ser cristão, para viver o sobrenatural, para viver na totalidade de Deus, repita-se comigo, tem que ter coragem, depois tem que ter visão, depois tem que ter persistência, e depois tem que ter amor. Sem coragem eu não saio do lugar, repita-se comigo, sem coragem eu não saio do lugar. Amém. Posso agora entrar no texto aqui? Em João capítulo 4, por favor, verso 45. Não vou falar sobre a mulher samaritana. Geralmente a gente lê o livro de João até a história da mulher samaritana, para ali. Mas pós a história da mulher samaritana, tem a história de um oficial do governo. E é sobre a história desse homem que Deus vai desenvolver essa mensagem aqui e vai falar conosco, amém? Posso ler pausadamente, tranquilamente? Você me permite ler tranquilamente, pausadamente? Ok, pastora? Tudo bem? Amém. Verso 45. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Ponto. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Continuando aqui, Jesus exclamou:
jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O verso 49 vai dizer: o oficial, ele implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Pois bem, o cenário está montado aqui. Temos alguns personagens e temos também uma parte geográfica. Quem são os personagens dessa história? Repita-se comigo: o primeiro personagem, o mais incrível, o maravilhoso, o poderoso é Jesus. É o primeiro personagem dessa história. É aquele que fala, acontece no exato momento. Jesus fala, acontece no exato momento. Eu acredito que depois dessa noite, eu sei que você já tem fé, eu sei que você já é uma pessoa que tem intimidade com Deus, eu sei que muitos aqui já têm vivências com Deus, mas eu acredito que o Espírito Santo quer que, em relação à fé, o nível venha fazer assim, ó, vuf. Porque quando Deus falar, você vai acreditar na mesma hora que já aconteceu, no exato momento. E aqui os personagens são esses: Jesus, o oficial do governo. O texto ele é bem categórico em dizer que trata-se de um homem comum. Não, trata-se de um homem que tem uma patente alta. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, esse homem é igual a você, patente alta. Aí você talvez pensou: poxa, a minha patente não é alta não. É porque você não sabe o que Deus vê, como Deus te vê. Se você soubesse como Deus te vê, você pularia daí, saía daí agora e pegava o microfone e ia querer pregar no meu lugar, mano. Porque você se vê envergonhado, mas Deus já te vê pregando. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, Deus já te vê pregando, irmão. Então tinha esses personagens: Jesus, o oficial do governo, o filho do oficial do governo e os servos do homem que é oficial do governo. E a parte geográfica aqui vai falar que tinha duas cidades. Uma é Caná da Galileia e a outra é Cafarnaum. E aonde estava esse oficial do governo? Ele estava em Cafarnaum. Ok? O texto vai dizer que ele estava e ele morava em Cafarnaum. Ele estava em Cafarnaum, oficial do governo. Vamos imaginar agora como ele vivia como oficial do governo. Ele vivia bem, vivia muito bem. Certamente ele estava cercado de luxos e de pessoas muito importantes. Esse homem ele tinha muitos recursos. Isto é, ele tinha dinheiro e ele tinha conhecimento.
O filho dele ficou doente, ok? Você acha que ele não tentou os recursos naturais para que o filho dele viesse ser curado? Certamente que sim. Certamente que sim. Porque ele tinha os médicos lá no governo ao seu dispor também. Se estava ao dispor do rei, do governador, estava a dispor dele também. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha pessoas abaixo dele, aonde ele dava uma ordem, e as pessoas, elas acreditavam e obedeciam. Porque se tem algo que era bem cumprido antigamente, era a ordem de um rei, era a ordem de um comandante. Quando um comandante liberava uma palavra, todo mundo acreditava e ia até a morte por essa palavra. O comandante natural, antigamente, quem estava debaixo desse governo, eles iam até a morte. Por isso que Jesus, ele não cobra menos do que aquilo do que a gente é lá fora. Se um rei natural, as pessoas recebem uma ordem e elas obedecem veemente, por que não vai receber uma ordem e obedecer veemente a ordem do Senhor? Então esse homem, ele estava num lugar que no grego a palavra Cafarnaum, sabe o que significa, gente? Sabe o que significa no grego Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum? Pergunta para mim, o que significa, pastor? Significa aldeia de conforto. Isto é, aquele oficial, ele estava em um lugar de conforto, porém estava com uma grande crise na mão para resolver, que não conseguia resolver. Porque se ele conseguisse resolver, certamente ele iria o quê? Resolver. Ele iria fazer, lógico que ele ia fazer. Ele estava num lugar de conforto, um lugar onde o que ele falava, ele era obedecido, a ordem que ele dava, a ordem era cumprida também. Ele tinha todos os recursos ali que você pode imaginar, só que chegou num momento da vida que o recurso não pode mais ajudar, só um milagre. Eu acredito que todo ser humano tem que chegar nesse momento, para poder sair do seu lugar de conforto. E quando você estiver, e quando as coisas estiverem indo muito bem, e quando você conseguir resolver as coisas, você vai continuar no teu lugar de conforto. Mas olha para o teu irmão e fala assim, ó, irmão, irmã, acredite, uma hora, esse conforto todo vai se esgotar. Você vai precisar de um milagre. Você vai precisar de um milagre. Esse homem chegou num momento que ele precisava de um milagre. E ele já sabia e ele entendia que o milagre não estava ali no local de conforto. O milagre estava na Galileia. E uma coisa que nos chama muita atenção é que Cafarnaum foi um cenário, um palco onde Jesus fez muitos milagres. Jesus, ele curou o servo de um centurião, está escrito lá em Mateus capítulo 8. Jesus, ele curou em Cafarnaum, sabe quem, irmão? A sogra de Pedro. Jesus, ele curou em Cafarnaum paralítico, cego, ele fez muitos milagres em Cafarnaum, quando ele estava em Cafarnaum, mas só que agora, o oficial do governo, ele está precisando de um milagre, e quem faz o milagre não está em Cafarnaum, está na Galileia. Sabe o que significa? Que não adianta ele ficar ali esperando, ele vai ter que sair da sua zona de conforto, para receber e viver o milagre. Imagina se esse homem agora fica parado. Ah, Jesus já fez muito milagre aqui em Cafarnaum, eu vou esperar ele vir para fazer o meu também. O filho dele tinha morrido. Tem muita gente que está esperando o milagre acontecer na sua zona de conforto, vai morrer nela. É muito forte isso, gente, muito forte. Eu passei ontem o dia todo meditando nisso, quarta-feira passada meditando nisso, hoje também.
fui para um canto para poder meditar nisso, porque isso é exatamente o que acontece com muitas pessoas. Elas querem viver um grande milagre, mas não querem se movimentar para viver esse milagre. Entende isso? Quem está entendendo? E esse homem agora, ele se depara com essa realidade. Jesus fez muito milagre em Cafarnaum, mas enquanto ele estava lá, agora ele não está lá, ele está na Galileia. Esse homem, ele entendeu que se ele ficasse ali parado, esperando por um milagre, o filho dele tinha morrido. E esse homem, ele tomou uma decisão. Olha para o teu irmão com muito carinho e diga assim: irmão, você vai ter que tomar uma decisão. Aldeia de conforto não tem solução. E esse homem, ele saiu ali de Cafarnaum e ele foi até a Galileia, aonde um milagre está, aonde Jesus está. Eu quero um milagre, e a pessoa está em casa parado. Sabe, com muito carinho, você que está me ouvindo pela internet, foca aqui no meu rosto. Estou brincando, é brincadeira, mas é muito sério. Tem muita pessoa que está me ouvindo pela internet agora. Ela está precisando de um milagre, mas ela prefere assistir pela internet do que vir para o local do milagre. Amém? Se der tempo ainda, se você tem recursos, saia daí e vem para o culto, irmão. Amém? E esse homem, ele teve que sair de Cafarnaum. Cafarnaum não tem jeito, irmão. Não tem jeito. E tentando analisar a distância de Cafarnaum até a Galileia, em alguns estudos mostra que era 28 quilômetros, em outros mostra que é 33, sempre nessa margem aí, 28, 33. Eu vi hoje na Bíblia do expositor que é 33 quilômetros. Então vamos ficar nessa pegada aí, 33 quilômetros. Esse homem, ele foi andar 33 quilômetros, saiu da sua zona de conforto para chegar até um milagre. 33 quilômetros é mais ou menos a gente andar daqui até o centro da cidade. Eu fiz o cálculo hoje, bate até o centro do Rio, bate 37, mais um pouquinho ali, né, perto da prefeitura ali, vai bater mais ou menos uns 33 quilômetros. Esse homem, ele andou, ele disse Cafarnaum até a Galileia, mais ou menos 33 quilômetros, porque ele sabia que o milagre, ele não estava na zona de conforto, ele estava na Galileia. Porque quem quer viver milagre tem que se esforçar para viver um milagre, irmão. Há tempo para todas as coisas. A sogra de Pedro foi abençoada porque Jesus estava lá. O centurião, ele foi abençoado porque Jesus estava lá. O paralítico, ele foi abençoado porque Jesus estava lá. Mas é aquele tempo. Existe tempo que eu não tenho que ficar lá, eu tenho que me movimentar, porque Deus não estava lá. E aí ele foi. E aí ele foi lá para Galileia. E quando chegou ali, imagina aquele homem poderoso, aquele oficial, ele começou, o texto vai dizer que ele começou a implorar ao Senhor: Senhor, vai comigo lá em Cafarnaum. Por favor, estou precisando desse milagre. Conjecturando aqui, imagina esse homem: Senhor, eu tentei de tudo lá, mas eu vi que o meu recurso se esgotou, a minha esperança é só o Senhor, vai lá comigo. E Jesus olha para ele e Jesus fala assim, ó: vai embora, o teu filho viverá. No primeiro momento é uma palavra bem, sabe, bem de esperança para aquele homem, mas olha o impacto também que esse homem recebeu. Ao mesmo tempo que ele chegou, falou com Jesus, Jesus fala para ele voltar. Pode voltar. Não, o Senhor não vai comigo? Não, não preciso com você, só minha palavra basta. Tem gente que está querendo mais recursos. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, tu está querendo mais recursos? Só a palavra de Deus basta. Eu preciso de amigos para poder me ajudar, para poder me indicar para algo que é muito difícil eu conseguir. A palavra de Deus te coloca lá. Imagina esse homem, ele queria que Jesus fosse até Cafarnaum com ele.
Ok, o texto vai dizer que ele creu na palavra e ele saiu, voltou para Cafarnaum. O texto vai dizer isso. Mas foi muito rápido, sabe? Ele foi até Jesus e Jesus já falou: volta. Volta agora mais 33 quilômetros. Vai caminhar, vai andar. Você não quer milagre? Então vai andar. Volta lá para a tua zona de conforto. Pode voltar, porque você já demonstrou esforço. Quer viver, quer ter conforto? Amém. Não é ruim ter conforto, mas também tem que ter o quê? Esforço. Mas tem gente que só quer conforto. Quem quer conforto quando entra na faculdade nunca vai terminar e nunca vai concluir. Quer conforto, não quer estudar. Foi falado hoje de manhã aqui, o pastor Sérgio tocou nessa parte também, empresarial um pouco, falando que as pessoas, elas querem logo abrir uma empresa e elas querem logo o resultado dessa empresa. Para você ter lucro, para você conseguir tirar lucro dessa empresa, é mais ou menos há 1 ano a 2 anos. 2 anos, está disposto? Há 2 anos você ficar esperando para você ter lucro de uma empresa que você abriu? Mas você tem que ter esforço. Porque quem está na zona de conforto não abre uma empresa. E quem quer ficar numa zona de conforto depois que abriu uma empresa, não vai conseguir esperar o tempo do resultado. Porque quem está na zona de conforto, ela fica literalmente paralisado. E Jesus, ele falou para o homem: agora pode voltar, você já se esforçou. Você já se esforçou o que você tinha que se esforçar, agora pode voltar, o seu filho viverá. Imagina esse homem pensando: amém, eu estou crendo, quando eu chegar lá, assim que eu botar os pés, o meu filho vai ser curado. Imagina esse homem pensando: quando eu chegar lá, eu colocar as mãos no meu filho, o meu filho vai ser curado porque eu tive com Jesus. Ele pensou, eu acredito que ele pensou muitas coisas. E ele voltou, e no meio do caminho ele teve uma surpresa maravilhosa. E sabe qual foi? Pergunta para mim qual. Os seus servos vieram ao encontro dele e falaram: o seu filho, ele está vivo e ele está muito bem. É como se os servos falassem: olha, valeu a pena, oficial, valeu a pena o senhor ter saído dessa zona de conforto, porque agora o seu filho alcançou um milagre. Ele está muito bem. E o que nos chama atenção nessa ministração, que o texto vai mostrar que ele não se importou muito com a notícia de que o filho dele estava bem. Ele se preocupou em que hora o filho dele começou a ficar bem. Por quê? Porque ele não se preocupou e nem ficou maravilhado com o milagre. Ele ficou impressionado com quem fez o milagre. Ele ficou impressionado com uma coisa muito importante que aconteceu na vida dele. O que Deus falou, o que Jesus falou, não aconteceu depois que ele caminhou 33 quilômetros. O que Jesus falou não aconteceu depois que ele praticamente ficou um dia na estrada. Não, o que Jesus falou aconteceu no exato momento, porque tudo que Deus fala acontece no exato momento. Ou a gente entende isso, ou a gente não vai viver o sobrenatural. Ele ficou impressionado, porque a primeira coisa que ele falou: que horas aconteceu? E aí os servos falaram para ele: olha, aconteceu em tal hora. Ele: uau, fala assim comigo, igual o pastor Alexandre fala assim, ó, uau. Aconteceu exatamente na hora que Jesus falou. E olha que coisa interessante para mim. Pergunta para mim qual. O jovem estava onde? Na Galileia ou ele estava em Cafarnaum? Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que o milagre aconteceu na Galileia. Sabe o que significa? Que o milagre acontece no local onde a palavra é enviada.
Se Deus ele falar algo para você aqui hoje, não é que vai acontecer quando você chegar lá. Está acontecendo hoje e agora. O milagre acontece no mesmo instante que a palavra é enviada. Se você está na igreja e Deus falou algo para você hoje aqui nesse lugar, não é que vai acontecer quando você chegar no teu trabalho, não é que vai acontecer quando você chegar na tua casa, não é que vai acontecer quando você pegar no milagre, não, o milagre já aconteceu porque a palavra foi liberada. Obrigado, Senhor. Há poder na tua palavra, como diz Isaías 55. A minha palavra, ela vai prosperar naquilo que eu a enviar. Olha para o teu irmão e fala assim, anima teu coração, cara. Não é porque não está demorando, que não já aconteceu. Já aconteceu. Pergunta para ele, qual foi o dia que Jesus te prometeu? Aconteceu nesse dia. Mas ainda não se concretizou. Amém, mas já foi liberada no mundo espiritual. Se foi liberada, já prosperou. Está entendendo? Diga amém. Fala aleluia. Fala, Deus, o Senhor é bom demais, Senhor. Isso nos remete à ideia que nós temos que ficar esperando as coisas acontecer no concreto. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. E esse homem, ele ficou perplexo por conta disso. Porque o texto vai dizer, posso ler com você? Coloca lá, por favor. No versículo 53. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. O milagre, ele vai acontecer exatamente no local aonde a palavra foi enviada. O menino estava em Cafarnaum, a palavra foi enviada na Galileia. Quem recebeu o crédito? Foi em Cafarnaum ou Galileia? Foi na Galileia que aconteceu o milagre. Porque o milagre acontece aonde Jesus está. Aonde ele está acontece o milagre. Eu fico imaginando aqui a cena. Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. Mandam uma notícia para ele falando: Jesus, o seu amigo morreu. E Jesus olha, depois você lê, dever de casa para você, está escrito em João 11, amém? No verso 4, do verso 1 em diante. Deixa eu trabalhar um pouco essa história com você, que ela é muito conhecida. Lázaro morreu. Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu. E o que Jesus falou? Não, Lázaro apenas dorme. Aliás, ele recebe a notícia que Lázaro estava doente. Aí Jesus fala assim: não, essa doença é para que o nome do Senhor seja exaltado. Só que quem estava dentro desse contexto não conseguiu compreender. Olha o que Deus falou assim, ó: ainda que Lázaro morresse, ele vai ressuscitar. Porque se é para o nome ser exaltado, Lázaro, ia acontecer alguma coisa com Lázaro, um milagre ia acontecer. Pois bem, passou alguns dias, Lázaro morreu. E chegou a notícia para Jesus: olha, o seu amigo morreu, hein? Olha para o teu irmão e fala assim, ó, falaram bem assim com Jesus, falaram bem assim com Jesus: o teu amigo morreu. Aí Jesus falou: não morreu não, ele está só dormindo. Ele está morto ou está dormindo? Ele está dormindo, porque a palavra foi: está dormindo.
Eu não posso viver longe do que o Jesus fala. Se ele falou que está dormindo, está dormindo. Se ele falou para você que o teu casamento não vai acabar, então não vai acabar. Homem ou mulher, se ele falou para você que você não vai ficar desempregado por muito tempo, você não vai ficar desempregado por muito tempo. Se ele falou para você que é só um processo, é só um processo. Ele falou: Lázaro dorme. Mas todo mundo vai falar assim, ó: não, assim, é só um processo, mas tu está quase morrendo. É, mas Deus falou que é um processo, e se é um processo, vai passar. É assim que funciona o reino de Deus, irmão. É assim que funciona a realidade espiritual. É assim que funciona. Se Deus falou que o que você tem é uma doença que tem cura, mas o médico falou que não tem cura, mas Deus não falou que nada é impossível para aquele que crê? Então nada é possível para aquele que crê. Mas o médico, ele viu o diagnóstico, e o diagnóstico é um diagnóstico terrível, tá? Mas para Deus nada é terrível, porque se ele ressuscitou um defunto, o que ele pode fazer em relação a uma cura? Eu só tenho que ter convicção no que Deus falou. A questão não é o que as pessoas estão falando. A questão é a convicção que eu tenho. Porque as pessoas, elas vão falar aquilo que elas veem, mas nós não caminhamos segundo aquilo que vemos. Compreende isso? E aí a nossa mente, nesse exato momento, ela fica bagunçada, porque é um misto de informações que agora visita a nossa mente. Mais essa situação aqui, mais essa situação ali, mais isso, mais aquilo. Se Deus falou que isso é passageiro, é passageiro. Que o nome dele vai ser exaltado através do teu sofrimento, então sofra, porque o nome dele vai ser exaltado. Ah, mas esse processo está tão difícil. Mas Deus já falou que vai passar. Não fica focado no difícil, foca que vai terminar. E você vai sair dele como vencedor, vencedora. E aí Jesus liberou a palavra: não, ele está só dormindo. E aí o que aconteceu? Lázaro morreu. E começou aquele desespero. Aí Jesus falou: tá bom, eu vou dar um pulinho lá, para poder ver Lázaro, meu amigo. Mas Jesus, ele está morto. Tá, mas eu vou ver ele. E Jesus foi. No meio do caminho, souberam que Jesus estava vindo, falaram com Marta e Maria. Marta saiu desesperada. E ela chegou lá e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: calma, Marta, isso é para o nome do Senhor ser exaltado. Ele: não, Senhor, mas Marta, calma, fica tranquila. Senhor, como o Senhor pode falar para mim ficar tranquila que o meu irmão está morto? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta não conseguiu compreender a realidade espiritual. Ela falou: ah, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Aí Jesus falou: não está entendendo nada de espiritual. Vai chamar tua irmã, vai. Ela estava na aldeia, saiu correndo para poder ver Jesus, não entendeu a parte espiritual, teve que voltar correndo para poder chamar Marta. Aí depois Marta foi e ela foi de novo. Então ela andou 4 vezes. A primeira foi Jesus: isso não está entendendo nada, vai chamar tua irmã. Aí ela foi de novo. Aí depois Maria voltou, ela foi com Maria de novo. Aí depois ela voltou com Maria. Repita assim comigo: 4 vezes. Imagina que Marta ficou cansada. É ou não é, gente? Quem imagina isso, que Marta ficou cansada? É porque quem não acredita fica cansado. Quem não acredita fica desesperado. Quem não acredita fica prostrado.
E aí, quando Marta chegou até Jesus, ela falou com Jesus tete a tete. Mas só que o diferencial, depois você lê na palavra, está lá em João 11, o diferencial foi quando Maria chegou. Quando Marta chegou, ela falou com Jesus assim, ó, ela estufou o peito, inclinou a cabeça e falou com Jesus de igual para igual. Quando Maria chegou lá, Maria fez algo totalmente diferente. Ao invés de Maria falar com Jesus por igual, ela foi e se ajoelhou. Porque ela entendeu quem estava diante dela era o Todo-Poderoso. E aí, ela falou a mesma coisa que Marta. Maria. Mas a atitude dela foi diferente. Mexeu no... Oi? Aleluia. Tem alguma coisa acontecendo aí, né? Amém. Oi? Aleluia. E aí, aquela atitude de Maria mexeu tanto com o coração de Jesus, que Jesus, ele foi, aonde está ele? Vamos lá. E Jesus chegou lá. Aí Jesus, quando chegou lá, Jesus, ele falou assim, role a pedra. Aí sabe o que Marta falou para Jesus? Pergunta para mim o quê? Ah, Senhor, já é 4 dias, cheira mal. Sabe o que Jesus falou para ela? Marta, eu não falei que se você cresce, você ia ver um grande milagre acontecer? Marta não entendeu que o que estava acontecendo ali naquele exato momento já tinha sido liberado lá atrás. Se ela tivesse observado o que Jesus falou, ela não estaria desesperada naquele momento. Por quê? Porque quem não acredita fica desesperado. Quem não acredita fica prostrado. E quem não acredita acha que o sobrenatural não pode acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem acredita, vive o sobrenatural, vê o sobrenatural e mergulha no sobrenatural. Porque naquele momento, Jesus, ele disse, Lázaro, vem para fora. Ou seja... eu disse que você ia viver, agora eles estão vendo o que eu falei. O que eu falo acontece. Olha para o teu irmão com muito carinho e fala assim, ó, já está terminando. Eu acredito que você já entendeu. O que Jesus fala, acontece. Se coloque de pé, por favor. Coloque de pé. Gentileza. Feche seus olhos. O culto não acabou não. Acabou não. É porque essa palavra aqui, eu entendo que no mundo espiritual existe uma batalha muito grande para você não acreditar nela, cara. Eu imagino que a mente de pessoas aqui está um turbilhão, está doente. Um médico já falou que não dá mais. O médico falou que não dá mais. Já está desempregado talvez muito tempo. Aquilo que Deus prometeu ainda não aconteceu e a pessoa acredita que não vai acontecer mais. O objetivo dessa palavra aqui é que eu e você se conecte com ela. E Deus, ele é tão misericordioso que ele, o tempo todo, ele vai trabalhar nessa noite para que eu e você se conecte com ela. Porque o que ele fala acontece nesse exato momento. O que vai acontecer aqui hoje, você vai viver de uma forma muito intensa, sabe por quê? Porque no teu íntimo, no teu coração, vai ser algo tão forte que Deus vai fazer contigo, que você vai entender que já está acontecendo. Você não vai precisar tocar no milagre para você se realizar. Deus, ele quer que você se realize quando a palavra é liberada. E a palavra nessa noite está sendo liberada. A palavra está sendo liberada. E quando a palavra é liberada, ela acontece no exato momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quando as portas todas já
estão fechadas. Sinta no teu íntimo o milagre, você tocar no milagre, cara. Há uma saída pra você. Uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Oh! Quando o inimigo diz é o fim da história Escuta isso. e quer levar ao desespero teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Oh! Não será confie que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Se conecte com essa palavra, vai, se conecte. Se conecte, vai. Confia, Confia, vai. a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, Oh! fazendo assim você será muito feliz. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu te Vai, se envolva, vai. sou seu porto seguro. Se envolva com o que Deus está fazendo nessa noite, vai. Maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Te guardo e te seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou te abençoar. Você vai triunfar. Você vai triunfar. Oh. Fique seus olhos fechados, fica. Fica 30 segundos em silêncio. Cara, deixa tua mente ser rebobinada nessa noite. Eu sei que há uma pressão muito grande na mente. É um misto de informações, cara. Ao mesmo tempo que você acredita, ao mesmo tempo vem dúvida. Você olha para o tamanho da situação. Ah, Espírito Santo, vai tomando cada mente agora, nessa noite. Espírito Santo, eles já saíram da zona deles de conforto, Senhor. Eles já saíram de Cafarnaum. Eles se movimentaram essa noite para chegar até a igreja. Já teve um esforço natural, Senhor. Senhor, agora vai tocando nas mentes. Aquilo que muitas pessoas viviam no passado, nos ajude a viver no presente, Senhor. Um milagre sobrenatural, Deus. Esse homem, ele creu na palavra e ele saiu. E no caminho ele foi surpreendido, Senhor. Mas ele não ficou maravilhado quando ele soube do milagre. Ele ficou maravilhado na hora que aconteceu o milagre, Senhor. O milagre está acontecendo aqui nessa noite. Então gera alegria, gera confiança e gera esperança. Pode tomar o seu assento, por favor. Pode louvar. Hoje mesmo vai te levantar. Oh, hoje. Tudo que ele te prometeu se cumprirá.
Aumenta a tua fé nessa noite. Aumenta a tua fé nessa noite. Que o nível da tua fé venha lá em cima. Porque Deus é contigo. Se Ele falou que vai fazer, não é que Ele vai fazer, é porque Ele já fez. Se Ele falou que você vai se casar, é porque você já casou. Oh! Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Toma posse da cura nessa noite. Toma posse agora da cura nessa noite. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Eu sei que tem gente aqui que está com o espírito avivado. Não é que você vai ser curado, você já está curado. Não é que você vai sair da crise, você já saiu da crise. Espírito Santo de Deus. Lázaro vai ressuscitar, ele já está vivo. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ei! Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar o trovão. Baixinho, baixinho. Vai se sentando devagarzinho, vai. Vai se sentando no espírito, vai. Fique aqui conosco, fique. Só precisava abrir esse parênteses porque eu entendi que Deus queria fazer assim. Ainda tem mensagem, irmãos. Ainda tem mensagem ainda. Mas eu acredito que ainda que eu parasse já era o suficiente, que você já entendeu. Sem intimidade comigo não há como.
sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Olhe pra mim, sou eu, teu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da tua vida, sou Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, Deus está falando comigo e com você. pode também contar comigo. Escuta isso, escuta. Lá para o que for, 1000 cairão, Isso não é só um louvor, 10.000 à tua direita. é Deus falando com a gente. Olhe pra mim, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você. Isso é muito sério, irmãos. Preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da A crise não vai te matar. Deus da tua história. Acredite nisso. Sentar à mesa, enquanto Aplauda o Senhor. Chegou um momento na minha vida, irmão, pode se sentar, por favor. Chegou um momento na minha vida que eu tive muito medo. Eu tive muito medo, muito medo. Vou confessar para vocês, já que Deus está movendo tudo aqui, eu não sou super-herói não, eu tive muito medo. Eu tive muito medo depois que eu aceitei o chamado. Olha só, aceitar o chamado de ser pastor, né? É uma honra, e a gente ainda fala que aceita, né? Eu tive muito medo do meu futuro. Em alguns momentos eu não fiquei bem. Não ficou bem. Mas eu tive uma visão. Um belo dia eu tive uma visão. E nessa visão eu vi o meu futuro. Eu estava com medo de que não acontecesse aquilo que já tinha acontecido e Deus me mostrou. Você está com medo de algo que já existe? Teu futuro já está todo escrito, já está tudo. Calma, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E depois que eu tive essa visão do coração, meu coração mudou e os medos, os temores foram diminuindo até cessar. Porque eu estava com medo daquilo que já tinha acontecido. E eu estava pensando que ia acontecer. E Deus me mostrou, já aconteceu, cara. Pode ficar tranquilo. Você é meu. E eu vou cuidar de tudo. E eu vejo que isso não serve só para mim, cara. Isso serve para a gente que estamos aqui. Você é de Deus, cara. Já está tudo garantido. A gente tem medo da infração. A gente tem medo do governo atual que está. A gente tem medo das ideologias que estão acontecendo na escola, nas escolas. Eu vi uma reportagem essa semana que está gerando muito medo nas pessoas e
quando eu vejo reportagem, eu vejo os comentários. Quando eu vejo uma matéria, eu vejo os comentários um pouquinho para ver como as pessoas estão reagindo àquela matéria. E as matérias dos robôs. Os robôs aí que o Elon Musk criou, os robôs chamados Tesla. É um robô, não sei se você já viu. O robô, ele já fala como ser humano, ele gesticula, ele já está fazendo tarefas que o ser humano está fazendo. Isso daí vai ser as guerras que vão ser travadas, muitas delas, quem vai estar no campo de batalha lá vai ser um robô. E os comentários eram comentários assim de pessoas aterrorizadas, gente. É que o emprego vai acabar. E a ideia mesmo, vi uma reportagem do autor falando que, olha, daqui a um tempo, todo ser humano vai precisar de benefícios do governo em todo o mundo, porque os robôs vão dominar tudo. E as pessoas muito aterrorizadas com essa notícia. Depois vocês pegam e veem os comentários. Assiste essa matéria. O Rafael Bittencourt, ele já falou sobre isso lá. Tem vídeo dele lá no canal dele. E Deus, ele mostrou para mim que não tem essa de falta de emprego, cara. Se faltar emprego, ele vai continuar sendo o nosso recurso, cara. Se faltar alguma coisa, ele vai continuar sendo a nossa provisão. Porque a palavra dele não vai mudar porque está mudando o mundo. A palavra dele continua a mesma coisa. E quando chegar no momento que não dá mais, é o momento que ele vai voltar e vai nos tirar dessa terra. E nós vamos nos encontrar com ele pelos ares. E nós vamos viver eternamente nos braços do Pai. Se eu e você não acreditar nisso, nós vamos ficar prostrados no que está acontecendo pelo mundo. O mundo de fato está um caos, mas o céu não está um caos, o céu está tranquilo. O céu não está um caos, o céu está em paz. Precisamos todos os dias nos conectar. Como foi a mensagem de manhã, a orientação para Josué. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, porque ela fará prosperar o teu caminho. Olha só que interessante que o pastor trouxe pela manhã, de dia. Porque quando você acordar, e se você meditar nela, acima de tudo ou de qualquer coisa, no primeiro horário do dia, todo o teu dia vai ser protegido e a tua mente vai estar blindada. E à noite, antes de você dormir, se você também meditar nela, o teu sono será guardado. E durante o dia, você meditar nela, o teu dia será abençoado. E à noite, se você meditar nela, a tua noite será abençoada. Porque o segredo não é o estado, o segredo está na palavra. O segredo está na palavra. Deixa anotado aqui 2 Reis, capítulo 6, por favor. Eu vou só ler o começo e eu vou contar essa história para vocês. E aí nós vamos finalizar. Porque tem muita vida aqui hoje. Tem muita vida, tem muito visitante hoje. Eu tenho certeza que hoje Deus não te trouxe aqui simplesmente para você visitar. Se você estiver afastado, acredite. O dia é hoje, porque a palavra foi liberada hoje. E a palavra que foi liberada hoje é: você vai voltar. Não viva contra a palavra. Se Deus falou que você vai voltar hoje, você vai voltar hoje. Tem que voltar hoje. Tem que voltar hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Se Deus falou hoje, se Deus liberou isso hoje, tem que ser hoje. Se Deus falou para você acreditar hoje, tem que acreditar hoje. Não pode deixar para amanhã, não pode. Até porque o amanhã não existe, o amanhã não pertence a nós. E em 2 Reis, capítulo 6, no verso 24, eu só vou ler aqui alguns trechos, depois eu preciso narrar essa história para vocês. Porque tem algo nessa história, tem uma palavra que foi liberada num caos, e a palavra aconteceu.
E quem não acreditou, morreu e não viveu. Porque quando a palavra é liberada, se eu não acreditar, eu não vou viver ela. E aí nesse contexto aqui, continue conosco, tá? Se vocês quiserem louvar baixinho, enquanto vocês louvam, eu vou falando, é assim, né? Dá para fazer? Vocês conseguem? Eu consigo não me atrapalhar com o louvor por detrás, apesar que eu fico atento a tudo que acontece. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. 24. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 900 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Isto é, vamos continuar aqui, depois eu falo. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelo muro da cidade, uma mulher gritou para ele: ó, meu senhor, o rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu: se o Senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uva. Mas depois o rei perguntou: qual é a situação de vocês? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Até aí. Agora eu preciso explicar para vocês. Olha o cenário aqui. Cenário. Nos deparamos com canibalismo aqui. Cenário de guerra. O que aconteceu? O exército inimigo cercou o local. Cercou. E aí o que eles fizeram? Uma estratégia de guerra. E a estratégia de guerra foi: ninguém sai daí, ninguém entra. Então não ia entrar mais água e não ia entrar comida. Logo quem estava dentro ficou o quê? Com fome. E eles entraram em desespero. E duas mulheres tiveram uma ideia: hoje eu vou cozinhar o meu filho e vamos comer, e amanhã nós cozinhamos o seu e iremos comer. Cocô de pombo estava sendo vendido por um alto preço. Cabeça de gado que não tem valor estava sendo vendido por um alto preço. Eles estavam em desespero. Tragédia total. Imagina a cena, gente. Olha para aquela criança ali do seu lado direito. Ali, ó. Levanta essa criança, por favor. Por gentileza. Olha ali. Imagina uma mãe falar: vamos cozinhar essa criança e vamos comer, e amanhã a gente come seu. Olha o estado que eles entraram ali. De calamidade total. Degradação humana. Mas só que tem, porém, dentro desse cenário ali, tinha um homem. Pergunta para mim, quem era o homem que estava lá dentro? Era Eliseu, um servo do Senhor. E o texto vai dizer, depois quando vocês chegarem em casa, vocês leem, o texto vai dizer que esse homem, em um momento de calamidade, ele estava sentado descansando. Sabe por quê? Porque no momento de calamidade, se você tem uma palavra, você vive em paz. Esse homem estava em paz. Esse homem estava descansando. O rei ficou tão furioso e mandou um mensageiro dizer que ia arrancar a cabeça de Eliseu. E Eliseu vai e fala para o mensageiro o seguinte: olha, amanhã, toda a provisão que nós precisamos vai ser liberada por Deus amanhã. E aquele homem que ouviu, o oficial que ouviu, ele disse para Eliseu assim: ainda que Deus abra a janela do céu, não poderá acontecer. Quem liberou a palavra? Não foi um homem de Deus? Quando um homem de Deus libera uma palavra, a palavra não acontece? Mas só que esse oficial duvidou.
E Eliseu falou para o oficial: olha, você vai ver e você não vai viver, para você usufruir. Porque quem duvida morre. Porque quem duvida morre. Morre espiritualmente. E muitas vezes morre espiritualmente. Espiritualmente e fisicamente. E aí no outro dia, tinha 4 leprosos do outro, fora da cidade. 4 leprosos, repita isso comigo. 4 leprosos estavam fora da cidade. Por quê? Porque os leprosos não podiam viver dentro de uma cidade. Eles poderiam contaminar, e a regra era que eles não poderiam viver na sociedade. Então tinha 4 leprosos lá do lado de fora. E eles chegaram e tiveram uma ideia: se a gente entrar, nós vamos morrer. Mas também, se a gente for no exército inimigo, nós também vamos morrer. E eles estavam ali no momento ali de decisão. Tem que tomar decisão, gente. Se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come. Se eles entrassem na cidade, eles iriam morrer. Se eles fossem até o exército também, inimigo, eles iriam morrer. Mas eles tomaram uma decisão: vamos correr o risco aonde tem comida. E eles foram. Quando chegaram lá, sabe o que eles viram? Pergunta para mim o quê? Ouro, comida, um banquete, roupa, tudo do bom, do melhor, tudo ali, sem nenhum exército inimigo, não tinha ninguém. A provisão que eles estavam querendo lá dentro da cidade, já estava lá do lado de fora, e eles não estavam vendo. E os leprosos olharam: cara, o que é isso aqui? E eles começaram a se deliciar com aquilo ali, e eles tiveram a ideia: olha, vamos lá avisar. Se nós fomos abençoados, nós também temos que abençoar. E eles foram lá avisar, lá dentro. E quando chegou lá para avisar, achavam que era mentira deles, e também acharam que poderia o exército estar escondido, e aquilo seria o quê? Uma armadilha. E aí o rei falou o seguinte: está dando para compreender? O rei falou o seguinte: vou mandar uns espias lá para poder verificar se é verdade ou não. E aí foram lá e viram que era tudo verdade. Aquilo que eles estavam se matando para ter, já estava do lado de fora há muito tempo. Aquilo que eles estavam esperando dentro, já estava do lado de fora. Porque o profeta liberou uma palavra, e quando é liberada uma palavra, acontece. E o porquê eles fugiram? Porque quando uma palavra é liberada, Deus vai fazer um reboliço para acontecer conforme a palavra foi liberada. Deus, ele fez um barulho acontecer à noite, e aquele povo, exército lá, pensou que tinha uma multidão de exército invadindo eles. Eles ficaram com medo e abandonaram tudo. Foi um mover muito grande ali que Deus fez e fizeram eles abandonar. E depois que a notícia chegou, foi validado que era verdade, o que aconteceu com o povo? O povo saiu desesperadamente para poder participar daquele banquete. Diga, uau! Mas sabe quem estava no meio do caminho? O oficial que não acreditou, e a multidão pisoteou ele, e ele morreu pisoteado. Sabe por quê? Porque quem não acredita é esmagado. Quem não acredita é pisoteado pelo nível de informação negativa que existe por aí. Se o profeta falou que ia acontecer, aconteceu. Porque a palavra do profeta não era a palavra de um homem, era a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer com isso, e eu acredito que você já entendeu: se Deus falou, já aconteceu. Amém? Se Deus falou, já aconteceu. Repita-se comigo e levante as suas mãos bem alto e diga assim: se Deus falou, já aconteceu. Ainda que você não esteja vendo, ele não estava vendo, mas o banquete já estava lá. O que você precisa já está preparado há muito tempo. Se coloque de pé.
O que você precisa está preparado há muito tempo. Há muito tempo. A questão não é que Deus ele não pode preparar. A questão é, tem alguém para acreditar? Tem alguém para acreditar nessa noite? Que não é que você vai ser abençoado, que você já é abençoado. Não é que você já recebeu o milagre. O seu milagre já existe. Não é que